Fala rapaziada do Delírio Futebolístico, estamos aqui mais uma sexta-feira, mais um programa. Semana bastante agitada aí, muitas surpresas. São Paulo, hein? Quem diria? Todo mundo unânime que São Paulo ia estar fora da Libertadores. Fez um jogaço lá na Argentina, ganhou com autoridade do Racing 3-1 e continua vivo. E agora, choque rei nas quartas de final, hein? O Flamengo parece que tá igual o Flamengo do Jorge Jesus. O Renato acertou o time e foi 4-1 contra o Defensa, jogando simples, jogando fácil, amassando o jogo inteiro. Vamos falar também do vexame do Inter. O Palmeiras confirmou a classificação, mais uma vitória. O Galo nos pênaltis. E vamos falar também tudo de Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana agora. E o mercado da bola, hein? Corinthians anunciou oficialmente o Renato Augusto. É uma coisa que todo mundo já estava esperando e agora é oficial. Meu amigo Lucas Valim, muito bom ter você aqui mais uma vez no programa. E aí, qual que foi o seu principal destaque desses jogos de Libertadores do meio de semana? Qual que é o seu destaque inicial aí para a gente começar o programa? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez agradecer o comprometimento aí de estar empenhado em levar o projeto para frente. Eu até poderia dar um destaque inicial da Libertadores, mas eu vou falar a única coisa que importa, que o Renato Augusto voltou para casa, voltou de onde não deveria ter saído, e é só isso que importa. E vai estrear quando? A gente já tem previsão de estreia? Provavelmente só mês que vem, né? Ele tá sem jogar desde o ano passado, tem que fazer uma pré-temporadazinha aí nessas próximas semanas para depois estrear. E agora com a confirmação realmente dele, já teve do Juliano, do Roger Guedes, tudo indica que semana que vem já teremos o anúncio também. Agora é buscar o G4. Eu acho que G4 é difícil. Para o G4 fica difícil. Talvez, se tudo der muito certo, a gente consegue beliscar um G6, mas eu tenho esperança de no final do campeonato, quando abrir aquelas vagas de Copa do Brasil, né, até de Libertadores, se possível, que vira G7, G8, G9, a gente conseguir beliscar alguma coisa. E eu acho que é possível. Boa, beleza. E o Renato Augusto e Juliano que vem, dois caras aí de nome, o Roger Guedes também chegando. Como é que vão ficar as finanças do Corinthians contratando esses jogadores? O Corinthians que estava com um projeto de austeridade financeira essa temporada, tentando economizar, redução de folha salarial, e agora parece que voltou a investir, parece que os planos mudaram por lá, hein? Então, Arthur, é complicado falar, né? Porque eu também tenho esse receio e até acho que não deveria ter contratado ninguém mesmo nesse ano e deveria ter usado mais para ter um respiro financeiro, né? A temporada já está na metade, a gente já viu que ninguém tinha expectativa do Corinthians chegar muito longe, ninguém estava esperando o reforço e a gente viu que talvez não ia correr risco de ser rebaixado. Então, se eu pudesse optar, eu preferiria que realmente não tivesse vindo ninguém para não comprometer o orçamento do clube no futuro e colocar o Corinthians no caminho que o Cruzeiro seguiu. Mas a alegação que a diretoria dá é que, como liberou 17 jogadores, 12 deles em definitivo, com rescisão de contrato ou transferência, e os outros 5 por empréstimo, eles alegam que liberou 4,5 milhões da folha salarial, né, 4 milhões e meio da folha salarial, então dá para gastar até 2 milhões em reforços, que ainda assim vai ter reduzido a folha salarial e vai estar tendo um balanço positivo, financeiramente falando. E de fato, o Corinthians fechou esses meses do primeiro semestre com um balanço positivo. E agora resta ver se realmente vai pagar só salário, se vai ter envolvida, se de fato não está sendo um equívoco, não está comprometendo o orçamento do clube. Mas falando das contratações mesmo no quesito técnico, né, dentro de campo, tem tudo para dar certo, né? Do Juliano a gente já comentou recentemente, da chegada dele, que ele tem tudo para agregar, e o Renato Augusto, ele era tratado como uma divindade lá na China, né? E aqui não foi diferente. O dia do anúncio dele estava
toda a rede social estava empolgada, estava ansiosa, né? Os corintianos estavam aflitos para que ele fosse de fato anunciado e voltasse para o clube. Então tá todo mundo muito esperançoso, tá todo mundo com uma expectativa muito grande e ele se desenvolveu muito na China, né? Atualmente ele é um jogador muito mais completo do que ele foi na passagem dele de 2015. Então eu acho que dentro de campo ele vai ser um dos destaques do Brasil, né, nos próximos meses. Olha, será? Porque normalmente os jogadores que vêm do futebol chinês, às vezes vêm acima do peso, vêm meio sem ritmo, porque lá o nível do futebol, a frequência jogada lá é totalmente diferente da jogada aqui, apesar daqui também não ser das maiores. E a maioria do que no futebol chinês tem tido dificuldade, né? Alguns não conseguem nem jogar em alto nível mais, é o caso do Ricardo Goulart, do próprio Ramires, os dois vieram para o Palmeiras. Eu acho que a exceção é o Hulk, que chegou e já está jogando num nível bem legal. E será que a gente pode esperar de imediato já um Renato Augusto jogando no mais alto nível que a gente sabe que ele pode alcançar? Não, de imediato eu acredito que não. Eu acho que vai aí um período para ele se adaptar, até se adaptar com o novo treinador, com o novo esquema tático. De imediato eu acredito que ele vai ter dificuldade sim, porque o nível de futebol na China é inferior. Aqui o futebol é mais pegado, é um pouco mais tático. E lá na China, justamente por ele ser uma referência técnica do clube, ele tinha uma liberdade muito grande para fazer o que ele queria dentro de campo. Então aqui acredito que ele não vai ter tanta liberdade, não vai ser tão fácil quanto foi no outro continente. Mas eu acredito sim que nos próximos meses, quando ele se adaptar, ele vai sim ser um dos melhores do Brasil. Ele já mostrou que ele é capaz e a gente vê sempre que os jogadores comprometidos como ele, né, que levam a sério a profissão, que gostam de fato do que fazem, eles tendem a melhorar com o passar dos anos, né? Conforme vai ficando mais velhos, eles também vão ficando mais experientes, mais técnicos, e eu acredito sim, estou botando muita fé que ele vai dar certo, que ele vai apresentar um nível de futebol, no mínimo, equivalente, né? Parecido ao que ele já apresentou aqui. Beleza. E o Corinthians do Renato Augusto, mas ainda sem Renato Augusto em campo, joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. O jogo é dia 26, é somente na segunda-feira, é isso mesmo? Segunda-feira, 8 horas da noite. É isso aí, segunda-feira, só 8 horas da noite, é o último jogo da rodada, mas é o primeiro que a gente vai comentar aqui. O que esperar desse Corinthians e Cuiabá, Cuiabá e Corinthians, Corinthians fora de casa? O Cuiabá vem numa sequência boa de duas vitórias, né? Primeira vez que ele, não, a primeira vez que venceu e também, né, consequentemente, a primeira vez que consegue duas vitórias seguidas na história do clube dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas eu acredito que o Corinthians não tenha dificuldades de ganhar do Cuiabá. Espero que seja um jogo bem parecido com o que foi da Chapecoense. O Corinthians se defendendo muito bem, não sofrendo, né, não tomando riscos e conseguindo criar uma ou outra oportunidade com o Mosquito, numa saída rápida, numa transição rápida. Como ainda não vai ter os reforços, né, não vai ter o Renato Augusto, nem o Juliano, não tem muito o que esperar de diferente dentro de campo. Mas como é um adversário também muito fraco, né, muito inferior, eu acredito que o Corinthians ganhe sem muita dificuldade. É obrigação ganhar. A realidade é essa, é obrigação ganhar. Tem que ganhar, tem que pontuar contra esses adversários para poder ganhar ganhar, pontuar, né, ganhar um fôlego para quem sabe no final do campeonato conseguir brigar por alguma coisa mais lá em cima da tabela. O Corinthians que tem só 3 vitórias nos 12 jogos do brasileiro. É um time que empatou bastante, tem 5 empates, mas vem de 2 derrotas. Vem de 2 resultados negativos em que o time não jogou bem, foi dominado pelo adversário. Tudo bem que são adversários que jogam um futebol melhor, são bem melhores que o Cuiabá, mas agora é hora de recuperar, né? Porque se não ganhar do Cuiabá, aí já vai começar uma pressão também. Três derrotas seguidas, ou se não, mesmo se for um empate, eu acho que a torcida também não vai gostar. E até porque vai começar de novo a se aproximar da zona de rebaixamento. O Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento. É um confronto direto, né? Querendo ou não, acaba sendo um confronto direto esse contra o Cuiabá, porque se o Cuiabá ganha, encosta no Corinthians e joga o Corinthians mais próximo do Z4.
Mas o Corinthians perdeu jogando mal e acho que perdeu merecidamente porque pegou dois adversários que eram muito superiores. Ainda contra o Galo fica um gosto um pouco mais amargo porque ficou à frente do placar boa parte do jogo, teve chance de fazer mais, teve chance de ficar na frente do placar de novo. Então acabou bobeando, mas de qualquer forma, no geral, não jogou bem mesmo. O Galo foi superior contra o Fortaleza, nem chegou a levar perigo para a equipe do Nordeste. Então foram dois resultados que eu particularmente já esperava. Mas agora contra o Cuiabá é obrigação do Corinthians vencer. O Corinthians tem que mostrar autoridade e não pode bobear contra esses times. E você falou de pressão, não sei se você chegou a ver, a torcida foi fazer um protesto quarta-feira no CT. Mas o protesto é contra a diretoria ou contra a comissão técnica? Foi contra os dois, foi contra a diretoria e contra a comissão técnica. O alvo principal das reivindicações era a demissão do Roberto de Andrade e do Alessandro, que integram a diretoria do clube. Pô, Mas mas eles também cobraram. estão trazendo os medalhões, aí a torcida quer cobrar ainda? Então, porque a reivindicação, principalmente da Gaviões, é que o clube não é transparente, principalmente em relação à questão das finanças com o torcedor. Então eles reivindicam isso, porque a chapa do Duílio, né, é a renovação e transparência. E eles alegam que não tem renovação nenhuma e muito menos transparência, que tem muita coisa errada, né, nessa questão da arena, as finanças, né, a dívida da arena é superfaturada, muita gente fala que é para lavagem de dinheiro, tem a questão também das categorias de base, que o clube contrata muito jogador, gasta muito dinheiro com as categorias de base e a gente vê pouco retorno, né, dos moleques da base. Então, a principal motivação é essa: cobrar mais transparência da diretoria em relação ao que faz com o orçamento do clube, com o dinheiro do clube para com os torcedores. Mas aí também entrou o Silvinho na cobrança, entrou o elenco, entrou o Luan, inclusive o presidente da Gaviões, que conversou diretamente com o Duílio, ele falou que o Duílio disse que estão tentando vender o Luan, que pediu um prazo de 7 jogos para o time se acertar em campo. Então, é uma fase dentro de campo, é já a questão política do Corinthians que vem desgastada há muitos anos, e parece que só trazer Renato, entre aspas, né, só trazer Renato Augusto e Juliano não foi suficiente para conter os ânimos da torcida organizada, não. A torcida, mesmo no dia que o Renato Augusto estava para chegar, a torcida foi lá e protestou. Ó, os caras pediram 7 jogos. Os próximos 7 jogos do Corinthians é Cuiabá fora, Flamengo em casa, Santos fora, Ceará em casa, Atlético Paranaense fora, Grêmio fora e Juventude em casa. Tirando o Juventude em casa E e Cuiabá? o jogo de amanhã, os outros 5 do meio é só pedreira, hein? Não sei não se vai conseguir ter um resultado que a torcida espere. É, E já escuto que um dos nomes preferidos da diretoria, em caso da demissão do Duílio, não, do Silvinho, é o nome de Vanderlei Luxemburgo, que agrada muito essa diretoria do Corinthians. eu sou radicalmente contra trazer qualquer treinador medalhão, Luxemburgo, Filipão, Dorival, não é regresso trazer esses caras. E se trouxer o Luxemburgo, aí sim a gente briga para não cair. Eu acredito que o Silvinho vai ser demitido mais cedo ou mais tarde, porque ele é muito teimoso e ele ainda tem umas ideias bem conservadoras, que ele precisa amadurecer um pouco esses conceitos dele para de fato vingar como treinador de uma equipe profissional. Mas não acredito que vai ser já. Só que também, se for para demitir ele e trazer Luxemburgo, Dorival Júnior, eu prefiro que nem demita. Deixa ele lá até o final do campeonato, pelo menos. Boa, beleza. Vamos encerrar o assunto Corinthians, então. O Corinthians não jogou no meio de semana, enfrenta o Cuiabá na segunda. A gente acha que o Corinthians vai ganhar, um consenso aqui, mas se não ganhar, começa a complicar realmente, porque aí já são 3 resultados negativos, a pressão vai ficar maior ainda. Vamos falar agora dos times que jogaram a Libertadores no meio de semana. Vamos começar pelo, eu acho que o resultado mais surpreendente de todos, que é o São Paulo. São Paulo, todo mundo aqui do programa na segunda-feira
Estava apostando numa eliminação do São Paulo, o resultado aqui no Morumbi 1-1 foi muito ruim, mas lá na Argentina o São Paulo se impôs e fez 3-0, depois levou um gol, mas olha, fiquei impressionado realmente com o time do São Paulo. Passa com moral agora para essas quartas de final, hein? Passa cheio de moral, apesar do brasileiro não estar bem, mas passou na Libertadores quando ninguém esperava e agora eu acho que nesse jogo contra o Palmeiras eu acho que é 50-50. Deu uma resposta boa, né, pro torcedor, para a imprensa, pro público no geral. O São Paulo deu uma resposta muito positiva. Ninguém, não só a gente aqui do programa, mas eu acredito que boa parte das pessoas que acompanham o futebol brasileiro não acreditavam numa classificação do São Paulo, esperavam que o time ia jogar também de novo muito mal, como já vem jogando, né, os últimos meses. Mas o São Paulo, além de ganhar, ganhou com autoridade, jogou muito bem, poderia ter feito mais, que perdeu chance. Foi pouco ameaçado pelo Racing, justamente porque se defendeu muito bem, soube se portar e soube jogar um jogo de Libertadores, né? Teve coragem, teve culhão para atacar, para buscar o resultado, precisava fazer isso. E me surpreendeu também o Crespo ter mexido no time, ter deixado o Vitor Bueno e o Pablo no banco para jogar aquele menino da base, se não me engano é Marquinhos que ele chama, fez o gol, participou do primeiro gol. O Rigoni também jogou muita bola, então é só parabenizar o São Paulo mesmo. E sobre o confronto agora com o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras é favorito. O, os gringos do São Paulo aí, tanto o Rigoni quanto o Benítez, jogam muita bola, são os dois destaques sem dúvida desse time do São Paulo. E parece que está chegando mais um, né? Agora está chegando o centroavante, o Dario Benedetto, ex-jogador do Boca, conhecido pela torcida do Palmeiras, aí, ele que fez os 3 gols que eliminaram o Palmeiras na Libertadores de 2018, 2 na Bombonera e um no Allianz Parque. Ele estava no Olympique de Marseille, mas o São Paulo chegou lá e não quis ele. São Paulo a gente conhece já, tem jogador que ele não quer mesmo e escanteia. E o Teimoso. São Paulo está conseguindo trazer ele por empréstimo aí, vem para ser titular absoluto. Creio eu que um dos melhores da posição atuando aqui no país, hein? O time do São Paulo vai ficar bem forte com esse cara aí, Eu Benedetto. concordo plenamente. É um baita jogador, vai elevar o poder do elenco. Vem para uma posição que o São Paulo está tendo dificuldades, né, de encaixar com o Pablo, com o Éder. E eu não tenho dúvidas que jogando no futebol brasileiro nível fraco, como é aqui, ele vai conseguir se destacar e muito. Boa, vamos falar do Flamengo agora, porque o São Paulo e o Flamengo jogam nesse final de semana, no domingo às 16 horas, no Maracanã. Mas vamos falar um pouco do Flamengo na Libertadores. O Flamengo que levou o seu jogo lá para Brasília para ter o público, que aliás, vai uma crítica à diretoria do Flamengo. Antes de falar disso, eu queria criticar a diretoria do Flamengo. O Flamengo dos 16 clubes que disputaram as oitavas da Libertadores foi o único que teve torcida no estádio. Tudo bem, a Conmebol liberou, não está fazendo nada errado dentro da lei, mas eticamente eu acho que continua sendo um erro. Ainda não é momento de levar a torcida para o estádio, principalmente aqui na América do Sul. Não é porque na Europa está tendo que aqui tem que ter, são situações completamente diferentes em questão da pandemia. O Flamengo é um time que desde o início do ano, quando estava no Campeonato Brasileiro de 2020, já estava brigando para ter torcida no estádio, para ter torcida no Maracanã. Realmente é uma diretoria que parece que não se preocupa muito com o lado humano da situação. E tudo, desculpa, tudo bem, o time tá precisando de dinheiro, mas todo time está precisando de dinheiro. Todo clube está sofrendo com essa crise de não ter público no estádio. Se você tem uma folha salarial de 24 milhões, o problema é seu. O seu financeiro que orçou para ter uma folha dessa. Nenhum clube estava esperando essa crise. Aí agora, ficar botando pressão em CBF, em governo do estado, para ter público, aí ficar tirando o jogo do Rio de Janeiro para levar para Brasília. Agora parece que vai levar um jogo lá para o Rio Grande do Norte para ter público, porque eles estão indo onde os governos estão liberando público, eles estão levando o time. Então fica um negócio meio o extremo, tudo por causa do dinheiro. Então, para mim, vai essa crítica à diretoria do Flamengo.
Mas falando sobre o jogo lá no E não Maracanã. a Pode diretoria do falar. Flamengo, né? Porque eu assino embaixo em tudo que você disse, não tem nem o que eu completar, você foi muito feliz em todas as palavras agora, mas também na questão desportiva é complicado, né? Porque o Flamengo, como você disse, foi o único time que teve público no estádio. E ele leva uma vantagem, né? É fácil você jogar quando tem apoio da torcida, sabendo que seus adversários não vão estar desse jeito. Então é eticamente errado, é humanamente errado, e acho até que numa questão de esporte também está errado a Conmebol permitir isso, porque está dando uma ligeira vantagem, está fazendo uma diferença entre o regulamento para os competidores, para os times. Sim, e outra. O Palmeiras poderia ter jogado com torcida, poderia ter levado o jogo para Brasília. O São Paulo, a mesma coisa, o Galo, o Inter. Mas todos permaneceram nos seus. O próprio Fluminense, que é do Rio de Janeiro e vai jogar no Maracanã contra o seu Portenho. Sim. Agora, o Flamengo tá correndo o Brasil inteiro para atrás de torcida, tá louco por causa de dinheiro. Ah, eu acho que é uma coisa. Se a diretoria tem a maior folha do Brasil, de 20 e tantos milhões, e a segunda, que é a do Galo do Palmeiras, é quase 10 milhões a menos, não é culpa da. Não é nossa culpa, não é culpa dos outros clubes. Se você paga 80 milhões num Pedro, 80 milhões num Gabigol, o Pedro pagaram 80 milhões no início desse ano, já tinha pandemia. Aí para pagar o Pedro tem dinheiro. Agora precisa ficar correndo, colocando as pessoas em risco para ter público no estádio. Para pagar as crianças lá que infelizmente teve aquela tragédia no Indurubu, aí fica colocando preço nas vidas das crianças, fica negociando com a família, querendo diminuir ao máximo o valor, é uma coisa nojenta. Aí ao mesmo tempo você paga 80 milhões de um Pedro, sendo que você já tem o Gabigol, que é outro que você pagou 80 milhões. Então fica uma coisa, essa diretoria do Flamengo é na parte esportiva, tudo bem, montaram um timaço, estão ganhando tudo, parabéns, é isso aí. Mas na parte humana, realmente deixa a desejar. E na parte financeira, pelo jeito, a conta está começando a chegar. Porque se não tivesse apertado financeiramente, não estava precisando fazer essa correria aí atrás de público no estádio. Será que está chegando mesmo a conta? Porque o Flamengo talvez viva a melhor saúde financeira do país, né? Ah, eu não sei, não tenho convicções disso, mas eu acho que não tem sentido tá, essa correria para público no estádio se não for parte financeira. O Flamengo não precisa ter torcida no estádio para vencer o Defensa e Justiça. Para vencer. Não precisa disso. Eles estão tentando levar público para o estádio desde fevereiro, quase, quando estava no final do brasileiro do ano passado, que estava aquela disputa pau a pau com o Inter. Eles já tentaram entrar com público no estádio, foram até no governo federal pedir isso, porque sabem que o presidente é um cara que quer liberar tudo, então eles foram atrás disso até. Estão tentando, entraram com recurso no STJD, estão fazendo tudo quanto é jeito para tentar ter o público no estádio. Para mim, não tem outra explicação a não ser a parte financeira. E vale ressaltar também que o mérito do Flamengo ter atingido esse patamar financeiro não é da diretoria atual, né? É do Eduardo Bandeira de Mello. Sim, sim. Então, não sei. Eu acho que, agora vamos falar um pouco do jogo, é aquilo. No campo, o Flamengo vai ganhar. Tem um time muito melhor que todos os outros. Todos os outros. Aquele quarteto que o Flamengo tem na frente, nenhum outro time tem nem perto disso. Mas fica meio complicado, né? Mas vamos falar um pouco do jogo. O Flamengo se impôs, como todo mundo já esperava, 4-1, levou um susto lá no finalzinho de primeiro tempo, virou 1-1 o jogo, mas no segundo tempo fez mais 3 gols e para mim vai chegar na final da Libertadores sem muitas dificuldades, porque os outros times que estão no seu lado da chave são fraquíssimos. O Olímpia, Fluminense, que eu acho que vai passar, e o Barcelona não são nem tão fracos, mas a diferença para o Flamengo é muito grande. Mas falar do jogo, o que você achou? Me surpreendeu, na verdade. Eu achei que o Defensa e Justiça ia endurecer um pouco mais o jogo, ia se mostrar um time mais efetivo e perigoso, como se mostrou contra o Palmeiras, né? Nas 3 vezes que se enfrentaram nessa temporada. E o Flamengo dominou totalmente o jogo. O Renato, mesmo com pouco tempo de trabalho, entendeu bem os jogadores, puxou o jogador para conversar, fez aquela de paizão dele, de resenha, e tá dando certo. Você sempre fala isso, né? Que o time do Flamengo tem um elenco tão bom que é só não colocar nenhum treinador Zé Ruela lá, colocar um cara que entende mais ou menos, que deixa os caras à vontade, que gere bem toda aquela, todos aqueles medalhões, né? Todos aqueles figurões
que o time encaixa. E é isso que está acontecendo agora. Apesar do susto que o Flamengo tomou, logo conseguiu já tomar o controle do jogo de novo, fez 2, 3, 4, venceu lá na Argentina também. Então não tem nem muito que a gente ficar discutindo, né? Tem ainda o mérito do Renato de ter recuperado jogadores que estavam meio desacreditados, como o Michael, o Vitinho, que vem jogando bem os últimos jogos com ele. E é um forte candidato, sim, para final e para título. Infelizmente, agora vai pegar o Olímpia também. Acredito que é muito difícil o Olímpia endurecer a partida, ter só uma catástrofe para fazer o Flamengo ser eliminado agora. E então já dá para considerar o Flamengo praticamente na semifinal. E da semifinal tá um passo, 2 passos do título. Eu acho que o Flamengo vai golear o Olímpia lá no Paraguai e aqui no Brasil. O time do Olímpia é muito ruim. Mas o Flamengo e o São Paulo se enfrentam agora no final de semana. O que você espera desse jogo? É mais um teste difícil, né, pro São Paulo do Crespo, né? Tem, eu espero que eles mostrem o futebol que apresentaram no meio da semana contra o Racing, que seja um time competitivo, um time com vontade, um time com entrega e que dificulte o jogo para o Flamengo. Que marque bem, fique bem posicionado taticamente, não deixe o adversário avançar com tanta facilidade. É claro que jogar contra o Racing e jogar contra o Flamengo é bem diferente. O Flamengo tem muito mais calibre, muito mais poder do que o Racing, mas o São Paulo se mostrou um time de coragem, um time de atitude. E o Flamengo, numa dessa, consegue até surpreender o Flamengo, saindo num contra-ataque rápido, com o Benítez armando o time, o Rigoni, o Marquinhos, que jogou muito bem no meio da semana. Mas apesar de eu querer, né, de eu esperar essa postura do São Paulo, eu acredito que vai dar Flamengo, o Flamengo vai ganhar de 2-0. Eu não sei se os times vão poupar, porque os dois têm Copa do Brasil no meio da semana que vem. O São Paulo pega o Vasco da Gama e o Flamengo pega o ABC. Então eu não sei se eles vão poupar, mas eu acho que mesmo poupando, o Flamengo é favorito. E se poupar, se os dois times forem poupados, eu acho que o Flamengo ainda é mais favorito, porque tem um banco de reservas bem melhor do que o banco do São Paulo. De qualquer maneira, eu acho que o Flamengo é favorito. Eu também acho. Vamos falar agora um pouco do Palmeiras. Palmeiras 1-0 lá no Chile. Aqui no Allianz Parque 1-0 também, mas poderia ter sido 3, 4, 5. O goleiro da Universidade Católica fez alguns milagres aí. E o Palmeiras é um time que do início ao fim não sufocou, amassou, apertou e os gols saíram naturalmente. A vitória veio até com certa facilidade para o time do Palmeiras, que é um time que já são 9 vitórias seguidas, misturando as duas competições. É um time que vem criando cada vez mais casca, vem criando cada vez mais consistência e bem forte nas duas competições. Apesar da Libertadores, para mim, essas quartas de final ser 50-50, por ser clássico, tudo, eu acho que o Palmeiras tem grande chance e no Brasileiro também tem grande chance de se manter na liderança. O Palmeiras teve lá um começo de Campeonato Brasileiro, né? Depois daquela final do Paulista foi um pouco conturbado, foi eliminado pelo CRB, não estava conseguindo engrenar no Brasileirão, tinha até gente falando de crise, né? De troca de treinador, teve as polêmicas com os jogadores, mas agora o Palmeiras conseguiu, de fato, encaixar e apresentar aquele bom futebol que a gente viu com o Abel, quando o Abel chegou. E é um time que se defende muito bem, nem todos os jogos consegue envolver e amassar o adversário, como a gente viu na quarta-feira, mas é um time que é efetivo, é muito difícil jogar contra o Palmeiras, tem jogadores interessantes, tem jogadores habilidosos, eu sempre destaco que o Dudu logo entra no time e vai melhorar ainda mais o poder do ataque do Palmeiras. E sobre o jogo de quarta-feira, né, fez o dever de casa, ganhou lá no Chile, aqui era só administrar, mas ainda assim deu um espetáculo, não possibilitou nenhuma margem do time do Universidade tentar uma reação, para os torcedores adversários ter uma esperança de alguma coisa. O Palmeiras foi totalmente superior e demonstrou também ser um time cascudo e que está preparado para chegar na final. Tem grandes chances de chegar à final e até de levar o título, porque eu vejo como favorito também contra o São Paulo agora nas quartas do torneio continental. Boa, o Palmeiras realmente está com uma defesa bem consistente. O Gustavo Gomes dá uma
Para mim, é o melhor zagueiro atuando aqui na América, disparado. E o Palmeiras, nos últimos 7 jogos, levou apenas 3 gols e os 3 de pênalti. Faz 7 jogos que o Palmeiras não leva um gol com bola rolando. Então, realmente, o Gustavo Gomes, o Everton, o Vinha, eles dão uma. O Vinha que tá de saída, né? Não joga mais pelo Palmeiras. O Palmeiras deve anunciar entre hoje e amanhã o Jorge para ser a sua reposição. Também é um outro grande jogador. Mas realmente a defesa do Palmeiras é muito boa e o ataque está se acertando. Eu acredito que o Dudu, no contra o Católica, ontem já teve. Antes de ontem, quer dizer, já teve um ritmo de jogo mais legal, já está se adaptando melhor. Eu acho que em mais 3, 4 jogos ele já vai estar sendo aquele Dudu que a torcida do Palmeiras se acostumou nas últimas temporadas e que é um jogador que aqui no Brasil sobra também. Então vem para agregar ainda mais esse time do Palmeiras. Eu acho que realmente é um time muito forte, candidato a tudo que disputa. E o Palmeiras que vai enfrentar o Fluminense amanhã no Allianz Parque, time completo, porque o Palmeiras já eliminado da Copa do Brasil vai ter a semana inteira para treinar, então o time deve ir completo amanhã. E o Fluminense que folgou essa semana, né, devido ao adiamento do jogo da Libertadores, mas o Fluminense tem Copa do Brasil no meio de semana. O que a gente pode esperar desse Palmeiras e Fluminense amanhã no Allianz Parque? O Fluminense vem sendo um adversário difícil também para jogar. Eu não acho que é assim tão perigoso, porque eu não gosto muito do Roger, mas também tá vindo uma sequência boa, né? Tá um pouco engrenado, os jogadores estão jogando bem. Mas eu vejo o Palmeiras ainda como favorito, por tudo isso que eu citei. É uma equipe muito dura, é uma equipe muito competitiva, está criando uma casca, tá com uma autoestima, né, podemos dizer assim, de vencedor mesmo. Os jogadores acreditam muito no técnico, acreditam muito neles, né, no trabalho, e tá líder isolado do Brasileirão, e a tendência é talvez até aumentar essa diferença para o segundo colocado. Então eu vejo o Palmeiras como amplamente favorito. Boa, eu também acho que da Palmeiras, eu acho que não vai ser um jogo difícil. O time do Fluminense está descansado essa semana, o Palmeiras jogou, mas eu acho que o time do Palmeiras é melhor que o Fluminense, apesar de gostar do time do Fluminense. Eu acho que tem alguns jogadores interessantes, eu gosto do trabalho do Roger no Fluminense, mas eu acho que o Palmeiras deve ganhar também, com certa dificuldade, mas deve ganhar. Vamos falar agora do Galo. O Galo foi jogou na terça-feira, foi o primeiro jogo da Libertadores desse jogo de volta. 1-0-0 de novo com muita polêmica. Teve um gol impedido lá do Boca, mesma linha, não sei. Mas o Boca, na minha opinião, foi garfado lá na Argentina e aqui. E depois do jogo teve até polícia. Os jogadores do Boca foram liberados apenas 12 horas depois da delegacia, porque teve quebra-quebra geral. E nos pênaltis, o Galo que não jogou bem durante o jogo, nos pênaltis o Everson lá brilhou, pegou 2 pênaltis e ainda fez o dele para encerrar a contagem. Primeiramente, lamentável, né, a atitude dos jogadores do Boca, mas é o que a gente já acostumou a ver em jogo de Libertadores com o argentino, com o uruguaio aqui no Brasil. O time perde e eles querem ganhar no braço. Não conseguiram ganhar dentro de campo, aí vão partir para agressão, vão brigar, vão destruir vestiário, vão fazer essa palhaçada toda. Parece um bando de criança mimada. Mas, né, em relação ao jogo, o Galo teve muito mais sorte do que o juízo, porque poderia muito bem ter sido eliminado pelo Boca já, sem os pênaltis, né, durante o jogo. O Galo foi pouco efetivo, e é inadmissível que um time que gaste e invista tanto quanto o Galo tenha essa postura tão irregular, tenha essa campanha tão irregular na temporada, não só na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro. Teve muito mais sorte do que juízo, classificou nos pênaltis com uma grande atuação do goleiro, né, do Everson. E sobre o Boca, sobre o que você falou da arbitragem, realmente eu acredito que o Boca foi garfado lá e aqui. Não dá para entender isso, porque geralmente a Conmebol sempre favorece os argentinos, não dá para entender o que aconteceu, né, nessa rodada. Mas já foi, não tem como mudar. E o Galo o Cuca, né, os jogadores do Galo tem que tentar dar uma melhorada aí para a próxima fase, porque jogando essa bolinha, jogando esse futebol, com essa postura meio molenga,
não vai conseguir ir longe, não vai conseguir realizar o sonho de ganhar a Libertadores, até porque a gente destacou muito a postura do time do Flamengo e do Palmeiras, que são amplamente favoritos para esse campeonato. O Galo, que pega o River Plate, que ganhou do Argentino Júnior fora de casa, também igual o São Paulo, tinha tido 1-1 em casa, mas fora de casa fez 2-0 no Argentino Júnior, massacrou o jogo inteiro também. Quem é favorito, o Galo ou o River Plate nessas quartas de final? Eu coloco o River Plate como favorito. River Plate, boa. Mais pra frente, quando tiver na semana do jogo, a gente conversa, fala tudo sobre a partida. O Galo agora no Brasileiro pega o Bahia no Mineirão. O Galo, que é o terceiro colocado, está 3 pontos atrás do Palmeiras. Se quiser ser campeão, se quiser ganhar o título brasileiro, tem que ganhar do Bahia em casa. Tem que ganhar, tem que. Eu sempre falo que eu prezo muito mais pelo desempenho do que pelo resultado, né? E me incomoda muito o time do Galo porque tem um puto elenco, tem poder de investimento e simplesmente não engrena, não joga. Ganha um jogo, ganha dois jogos e perde dois, perde um, empata. Dentro de campo é um time muito mal também, oscila muito durante a partida, acaba ganhando muitas vezes jogando no erro do adversário, acaba ganhando na sorte. Então me incomoda, um meio que um desperdício, tanto dinheiro para um time apresentar esse futebol. E se realmente quer, não tem nem o que falar, se quer ser campeão, se quer correr atrás do Palmeiras, se tem esses sonhos, se tem essa ambição, tem que ganhar do Bahia e tem que regularizar essa campanha, porque não vai ter como. O Palmeiras está sendo totalmente consistente, né? Apesar do início ruim. O Bragantino começou muito bem e agora está oscilando um pouco também. E se quiser encostar lá na ponta, vai ter que ganhar, vai ter que começar a ganhar os jogos em sequência agora, até porque é o que o Flamengo começou a fazer e daqui a pouco o Flamengo passa o Galo. Se é que já não passou, né? Flamengo ainda não, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos. Então, acredito que quando o Flamengo cumprir esses 2 jogos que ainda tem por fazer, que é contra Atlético Paranaense e Grêmio, eu acho que o Flamengo vai também. O Flamengo tem 18 pontos, eu acredito que vence esses 2 jogos, ou talvez uma vitória ou um empate. Vai para 22, 23 pontos e cola lá no primeiro pelotão também. Mas vamos falar agora do. Junto com o São Paulo e Racing, para mim esse outro resultado foi muito surpreendente pela deficiência do time do Olímpia. O Inter pegou o Olímpia também na fase de grupos, igual São Paulo e Racing, que também jogaram no mesmo grupo. E o Inter no Beira-Rio fez 5 ou 6 no Olímpia, não me lembro. Mas foi um passeio, porque o time do Olímpia realmente é muito limitado. E ontem, para mim, foi um vexame. Para mim, foi um vexame. O Inter até criou, mas cansou de perder gols. E nos pênaltis, o futebol cobrou aquele negócio que o Muricy já falava, a bola pune. E um time que não conseguiu ser efetivo acaba ficando eliminado por um time fraco. O Inter tinha totais. Não é um time para ser campeão da América, o time do Inter. Acho que ia cair na próxima fase contra o Flamengo, mas tinha totais condições de passar esse time do Olímpia. Foi um vexame? Foi um vexame, não só o jogo de ontem, como os dois confrontos contra o Olímpia, né? Jogando fora de casa, foi um time totalmente inoperante, um time totalmente inexpressivo, sem força alguma, e foi dominado por um adversário que estava sem ritmo, porque já não jogava fazia algumas semanas. No Beira-Rio, dominou o jogo, cansou de perder gol, putz, todo mundo via que uma hora a bola ia entrar, mas a bola não entrou, né? Perdeu muito gol, perdeu pênalti durante o jogo, e quem não faz toma, né? Não tem nem o que tentar discutir. Dá para elogiar que o time jogou bem, só que num confronto de mata-mata contra um adversário tão fraco como era o Olímpia, tinha que passar e tinha que passar jogando bem. E não passou. Durante as cobranças de pênaltis, eu acho até que os jogadores foram bem, mas o Galhardo, que era uma referência do time na última temporada, não aguentou, isolou a bola, jogou lá na lua. E também foi um jogador que durante o jogo foi muito mal, que perdeu muitas oportunidades, podia ter convertido pelo menos uma, mas cansou de perder gol na cara do gol, embaixo da trave. E é claro que o Inter não ia já parar nas quartas de final, mas ia ser importante a receita, né? O lucro que ia ter da progressão na competição, porque é um time que está também com dificuldade financeira. E não conseguiu, e eu acho que só aumenta a crise lá no Beira-Rio, porque no Campeonato Brasileiro não vem fazendo um bom trabalho,
Já teve troca de treinador, o treinador novo ainda não engrenou. Eu vejo muito mais como que ele tenha piorado o time, né? Ele regrediu o time do Inter. E se o Inter não abrir o olho, pode se complicar também no Campeonato Brasileiro. Boa. Vou falar de uma partida aqui no Brasileiro que normalmente a gente não fala, mas como é dois times que estão lá na ponta da tabela, eu acho que merece uma atenção especial. Primeiro, vamos só falar rapidinho aqui. O Inter pega o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O que que você espera desse jogo? Lá no sintético, lá o Inter que está eliminado da Copa do Brasil também. Então o Inter que está eliminado das duas competições mata-mata agora, então agora só tem brasileiro para focar e o Atlético Paranaense que tem a Copa do Brasil enfrenta o Atlético Goianiense, então talvez poupe alguns jogadores. Mas lá na Baixada, o que que você espera desse jogo? O Inter já flertando com a zona de rebaixamento, jogar lá na Arena da Baixada, você sempre diz que é um dos campos mais difíceis de jogar, de enfrentar. Time que ganha lá, time que consegue se impor lá e vencer o Furacão lá, é time cascudo, é time que briga para ser campeão, é time que briga por ambições grandes, coisa que o Inter não é. Então eu vejo o Atlético Paranaense totalmente favorito e me surpreenderia muito se não saísse com a vitória. Beleza. Eu não sei. Se fosse o Atlético Paranaense titular, eu acredito que seria até uma vitória tranquila para o Atlético Paranaense. Se poupar, se jogar o time misto, eu acho que ainda dá furacão. Agora, se for com o time totalmente reserva, eu acho que dá um empate, porque agora o Inter tem que focar só no brasileiro também. E se não abrir o olho, o Z4 está aí também. Agora, essa partida que eu falei para vocês é Fortaleza e RB Brasil, Red Bull Bragantino. Antes era RB Brasil, né? Agora é RB Bragantino, Red Bull Bragantino. Dois times que estão na ponta da tabela, são terceiro e quarto, respectivamente, Fortaleza e o Red Bull, com a mesma pontuação, 24 pontos, só atrás do Galo com 25 e do Palmeiras com 28. É aquele famoso jogo de 6 pontos, porque você faz os seus três e ainda deixa seu adversário direto sem fazer os três, e quem ganhar encosta na liderança, quem perder já dá uma distanciada, já vão para 7 pontos do Palmeiras, se o Palmeiras ganhar do Fluminense, já começa a ficar meio longe. O empate é o melhor para o torcedor do Palmeiras, né? Porque aí os dois times já ficam a 6 pontos. O que que você espera desses Fortaleza e Bragantino? Deve ser um jogo super legal, porque são dois times que gostam de jogar, que propõem o jogo. Lá no Ceará, lá no Castelão. Lembrando que o Fortaleza, o Bragantino, quer dizer, já está eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense, do Roger. E o Fortaleza, deixa eu só confirmar aqui, o Fortaleza ainda está na Copa do Brasil, que vai enfrentar o CRB, que eliminou o Palmeiras. Mas o que que você espera desse jogo Fortaleza e Bragantino? O Bragantino, se não me engano, ainda está na Sul-Americana também. Na Sul-Americana, o Bragantino tá, na Copa do Brasil foi eliminado. Copa do Brasil foi eliminado. Vai ser realmente um jogão, acho que tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. É, o Ceará vem apresentando, o Ceará, perdão, o Fortaleza vem apresentando um estilo de jogo muito ofensivo, né? Muito versátil, muito dinâmico, aquela coisa do Vojvoda encaixou muito bem a ideia de jogo lá, e é um time que vem se surpreendendo porque tem um elenco limitado, querendo ou não, tem um elenco limitado, até mais limitado do que o da equipe do RB. Mas como eu coloquei o RB como campeão no começo do campeonato, eu tenho que ser coerente e eu acredito muito também nesse time, acredito no Maurício Barbieri, acho que vem fazendo um bom trabalho, apesar desses últimos tropeços, e creio e torço para uma recuperação do RB no campeonato. Então, para mim, o RB vai sair como vitorioso dessa partida. Mesmo jogando lá em Fortaleza, você acha que dá Bragantino? O Bragantino que tá sem Claudinho, que é um principal jogador. Então, mas eu tenho que ser coerente, né? Eu falei que o Bragantino ia ser campeão do brasileiro. Eu não posso agora dar o favoritismo pro Fortaleza se eu falei que ia ser campeão. Mas tudo bem, mas daqui a pouco, não sei, daqui a pouco o Bragantino tá a 15 pontos do Palmeiras, você não vai poder manter que o Bragantino vai Ah, ser campeão. mas por enquanto não tá, né? E eu não quero que o Palmeiras fique a 15 pontos do Bragantino. Você acha que o Bragantino ainda busca o Palmeiras? Olhando, Pela pontuação, eu acredito que sim. Só que pelo que tá apresentando em campo, eu acredito que não.
Porque o Palmeiras, é mais pelo Palmeiras, não nem pelo Bragantino, mas o Palmeiras está sendo um time muito forte, tá sendo um time que já dá para sentir aquela áurea de campeão em cima dos caras. Então, é mais mérito do Palmeiras mesmo. Só que eu, como torcedor do Corinthians, nunca que eu vou querer que isso aconteça. Então, eu ainda tenho esperança do Bragantino se recuperar. O Não, problema é que o Claudinho tá fazendo muita falta pro Bragantino. Depois que o Claudinho saiu, deu uma desandada boa no time. Mas eu não, você fala sempre que é Coca-Cola de 3 litros, que perde o gás no meio, mas eu não acho que vai ser isso, não. Acho que o Bragantino vai continuar brigando lá na ponta para Libertadores, G3, até o final do não, campeonato. Libertadores eu acho que vai. Libertadores eu acho que vai. Tanto o Bragantino quanto o Fortaleza. Eu acho que vão ficar entre os 6, 7 primeiros do campeonato. Agora, a título eu não acredito, não. E nem no Atlético Paranaense, que é outro time que eu acho que vai ficar entre os 7. Para mim, os 6 primeiros. Eu não tô falando na ordem, tá? Apesar de eu querer que seja essa ordem, que eu quero que o Palmeiras seja campeão. Mas vai ser Palmeiras, Flamengo, Galo, Fortaleza, Bragantino e Furacão. Para mim, esses 6 são os 6 primeiros colocados do campeonato no final. E aí, sétimo e oitavo, se sobrar a vaga de Libertadores, vão ter que brigar por essas duas vagas. Mas, e eu acho que eu acho desse jogo, para fechar, eu quero que seja um empate. Eu até acho que tem possibilidade de ser empate, dois times fortes. E para mim, um empate seria ideal, que é o Palmeiras se ganhasse do Fluminense, já abria 6 pontos para esses dois times. Vou passar rapidinho aqui os jogos da Sul-Americana dos brasileiros, aí se você quiser comentar alguma coisa em cima, mas vou passar todos eles rapidinho primeiro. O Santos, que tinha ganhado do Independiente aqui na Vila Belmiro 1-0, lá na Argentina empatou 1-1 e está classificado. O Bragantino, que tinha ganhado lá no Equador, uma vitória surpreendente sobre o grande time do Del Valle, empatou aqui em Bragança, mas está classificado também. O Atlético Paranaense, que já tinha ganhado do América de Cali lá na Colômbia, aqui na Arena da Baixada fez 4-1, passou por cima e também está classificado. E o Grêmio, olha o Grêmio que tinha ganhado da LDU lá em Quito, lá onde é difícil, tem altitude, tinha feito 1-0 lá e aqui abriu 1-0 aqui na Arena do Grêmio, mas levou a virada 2-1 e está eliminado de mais uma competição. Vexame também para o time do Grêmio, hein? Os dois times gaúchos dando vexame. Falar um pouquinho desses jogos aí, ou se não de um ou outro só, o que que você, desses times da Sul-Americana, qual que foi a sua principal surpresa nessa rodada aí, nessa semana? Eu vou destacar primeiro do jogo do Santos, que o João Paulo jogou muito, defendeu muito, fez vários milagres, pelo menos uns 4 milagres o goleiro do Santos fez. E merecidamente não, né? Por méritos do João Paulo, o Santos conseguiu classificar, mereceu classificar, mas o Santos jogou muito mal contra o Independiente essa última partida. Teve aquela polêmica da escalação do Caio Jorge no primeiro jogo, mas não foi para frente. Só que o Santos do Diniz acabou sendo engolido por um adversário. Até quando estava com um jogador a mais, o time do Santos conseguiu sofrer um gol. Mas graças ao goleiro, né, destaca mais uma vez a atuação do João Paulo, conseguiu se classificar. E sobre o Grêmio, né, que é o destaque aí, no... É o que eu repeti, vou repetir mais uma vez sobre o Filipão. É um cara consagrado, é um cara cascudo, treinou seleção portuguesa, treinou Chelsea, treinou seleção brasileira, treinou Palmeiras, é ídolo no Grêmio, pô, bacana tudo isso, mas tá velho. Tá velho, não adianta. Esses caras, eles podem chegar e dar um choque de realidade no jogador, o jogador respeitar mais, botar lá o vestiário em ordem, mas dentro de campo, já faz tempo que o Filipão não faz um trabalho virtuoso dentro de campo. E é o que o Grêmio apresentou contra a LDU, apesar de ter saído na frente do placar e ter já, tipo, meio que encaminhado a classificação, tomou a virada e não e sequer conseguiu levar mais perigo ao adversário, sequer conseguiu ser mais efetivo, tentar dificultar alguma coisa. E vale lembrar que no Campeonato Brasileiro o Grêmio ainda está no Z4, é vice-lanterna, se não me engano. Com as vitórias dos outros adversários do Z4, complicou um pouquinho a vida do Grêmio aí para sair dessa zona. E tem que começar a apresentar resultado dentro de campo. Tem que começar a ganhar o jogo, tem que começar a apresentar um desempenho melhor. Senão, corre sérios riscos também de flertar com rebaixamento até o final do campeonato. Beleza, beleza. Vou passar rapidinho aqui os jogos das quartas. Ficou Santos contra o Libertad. Eu acho que o Santos é super favorito.
Ficou o LDU contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense vai pegar um adversário difícil, principalmente jogando lá no Equador. Bragantino e Rosário Central, mais um jogo difícil. Eu acho que o Bragantino não vai ter facilidade. O time do Rosário é um time arrumado. Se tivesse torcida, então, É o, o, difícil jogar lá contra eles, hein? o estádio lá é chato. Se tivesse torcida, então, para mim é um estádio talvez que tenha mais pressão da torcida na Argentina. Palmeiras chegou a jogar lá nos últimos anos, né? No... O Palmeiras jogou lá na Libertadores de 2016. Palmeiras, eu acho que perdeu lá. Eu acho que ganhou aqui e perdeu lá. Foi na fase de grupos. Mas é um time chato. Agora não tem mais um time bom igual era aquele time. Aquele time, inclusive, era o time do Kudê. Era um time que tinha o Servi, que tinha o Lo Celso, que hoje está no Tottenham. Tinha o Marco Ruben em grande fase, bem mais Nossa, o Marco novo. Ruben fazia gol pra caramba. Era um time muito Passou bom. pelo Atlético Paranaense, né? Depois. É um time muito forte. Esse foi eliminado só na semifinal contra o campeão daquela edição, que foi o Atlético Nacional. E foi um jogo, acho que foi no último minuto até o gol do Atlético Nacional. O time daquele time do Rosário tinha time para ser campeão da Libertadores. Hoje não é o mesmo time, mas é um time chato do mesmo jeito. E ainda vai ter também o Penharol versus o Sporting Cristal. Eu acho que tem tudo para ter um brasileiro, pelo menos, na final, hein? Eu acho que Santos, Bragantino e Atlético Paranaense podem chegar nessa final. Os três times, para mim, têm condições. Quem sabe até uma final brasileira também. É, o Penharol, como o Corinthians estava no grupo do Penharol na fase de grupos, o Penharol estava jogando bem, estava sendo um time também bastante difícil, um time bem duro e muita gente já na fase de grupos via o Penharol como candidato ao título. Mas tem também o Rosário Central, né, que a gente acabou de citar, mas eu acho que essa Sul-Americana vai ficar com algum brasileiro sim, e eu torço para que seja o Red Bull Bragantino também. Beleza. Então é isso. Acho que passamos por todos os jogos aí, por toda a Libertadores, falamos de brasileiro, falamos rapidinho aqui da Sul-Americana. Tem alguma informação de mercado da bola aí de última hora, alguma novidade que a gente ainda não falou? Ou se não, qualquer outra coisa que você acha que compensa ser falada? O Sancho foi oficializado, né, pelo Manchester United, já vestiu camisa, foi lá no estádio, tá tudo certo agora. O Son renovou o contrato com o Tottenham até 2025 e o Paulinho acertou com o Al-Ahly, né, ficou naquela frescura de vai ou não vai aqui no Brasil, de fica ou não fica, e por fim ficou lá na Europa mesmo, um mercenário que se foda, Paulinho. E sobre o Corinthians, né, a gente citou no começo que o Roger Guedes parece que está também encaminhando a liberação da China e vai fechar com o Corinthians. Eu acho difícil, mas são essas notícias aí. Então, Palmeiras vendeu o Vinha, né? O Jorge teve a chegada do Jorge, que deve ser apresentado, anunciado, quer dizer, entre hoje, amanhã ou até segunda-feira no máximo, e o Vinha também deve ser anunciado a saída dele até no máximo segunda-feira. E o Grêmio está fazendo uma sondagem pelo Luiz Adriano, mas não acredito que o Palmeiras deva liberar ele. Eu Pode falar. acabei de ver que o Grêmio está negociando com o Júnior Urso e já está quase fechado. Júnior Urso? Isso. Aí, mais um volante. Filipão que gosta de volante, tá trazendo mais um volante. Já trouxe o Thiago Santos, também do futebol dos Estados Unidos, no começo do ano, agora traz o Júnior Urso. E o Filipão que é o Luiz Adriano, mas Palmeiras quer, parece que 3 ou 4 milhões de dólares. Eu acho que o Grêmio não vai pagar isso para um jogador de 34 anos já. Então o Luiz Adriano provavelmente fica no Palmeiras. Mas é isso, eu acho que de informação de mercado que eu tenho é essa. Não me lembro de nenhuma outra. Aliás, o Flamengo tá tentando finalizar as negociações com o Thiago Maia e com o Kennedy, os dois estão no futebol europeu. O Thiago Maia não, o Thiago Mendes, quer dizer, desculpa, o Thiago Maia já está no Flamengo, o Thiago Mendes do Lyon e o Kennedy está no Chelsea, mas sempre vive emprestado, mas agora ele está no Chelsea e o Flamengo quer agora o Flamengo pegar emprestado. Vamos ver, durante a semana deve ter alguma atualização. A conta vai chegar, né? Ah, provavelmente, né? Mas enquanto isso, eles vão passando trator no futebol brasileiro inteiro. A conta do Flamengo e do Galo uma hora vai chegar.
Então, o Galo, não sei, o Galo tem o parceiro lá, o Rubens Melim, lá da MRV, então não sei como que funciona lá, mas todo clube chega, todo clube uma hora, se não tiver controle, chega. Mas é isso, rapaziada. Finalizando mais um Delírio Futebolístico nessa sexta-feira, dia 23. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo, do papo, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se tiver algum amigo que goste de futebol, apresenta o canal para ele ver se ele curte o vídeo também. Valeu, Valim! Valeu, Arthur. Só agradecer aí o comparecimento, a participação. Tamo junto. Beleza, rapaziada, tamo junto. Mais um Delírio Futebolístico. Provavelmente segunda-feira tem mais.